Seja muito bem-vindo novamente ao nosso local onde disponibilizamos para vocês questões que envolvem o direito de trânsito, como multas, processos de suspensão e cassação. E nessa playlist, nós desenvolvemos aqui perguntas e respostas que vocês nos fazem, tanto aqui nas nossas redes sociais, como clientes do escritório. Eu trago as perguntas que eu entendo que são mais interessantes e venho respondê-las aqui uma a uma. Tem alguma dúvida que você queira que eu traga aqui? Deixa aqui embaixo nos comentários. Tem sugestão de temas que a gente pode trazer num podcast inteiro falando sobre um assunto? Deixa aqui embaixo. A gente traz aqui no momento mais oportuno para que você possa entender exatamente essas questões que envolvem essa matéria do direito de trânsito. Então, vamos lá na primeira pergunta. Lucas Medeiros. Deixei de pagar as parcelas do financiamento por falta de dinheiro. O banco entrou com ação judicial. Posso utilizar o veículo até o banco vir buscá-lo? Funciona da seguinte forma: quando você deixa de pagar parcelas do seu financiamento de veículo, o banco ele entra com uma ação judicial e quando ele faz isso, ele solicita ao juiz que insira no cadastro do veículo um bloqueio, que pode ser um bloqueio de transferência, um bloqueio de licenciamento ou um bloqueio de circulação. Mas o que significa cada um desses bloqueios? Quando existe um bloqueio de transferência, você consegue licenciar o veículo, mas não consegue transferi-lo, justamente para evitar que você faça a venda e o banco não consiga mais recuperar esse bem. Quando existe um bloqueio de licenciamento, você não consegue transferir e também não consegue licenciar esse veículo. Caso você transite e seja flagrado aí pela fiscalização, ele pode ser apreendido e entregue para o banco. E o último bloqueio é o bloqueio de circulação. Nessa condição, você não pode transferir, você não pode licenciar e você não pode circular. Diferentemente da transferência, você pode circular. No licenciamento, você consegue circular com esse veículo até que o próprio licenciamento ele vença, porque ele vai chegar um período do ano que você tem que renovar o licenciamento, você não vai conseguir. Só que a circulação é a mais pesada entre os bloqueios, é a penalidade mais pesada que existe para esse tipo de situação. Então o banco ele vai entrar com uma ação judicial, vai requerer ali o bloqueio do veículo e vai partir para a opção de receber os valores, então você vai ser convidado ali para fazer o pagamento das parcelas que estão vencidas e também as parcelas que nem venceram ainda, né? Porque quando você deixa de pagar as parcelas, num contrato, dependendo do contrato que você tem de financiamento, todas as parcelas que ainda não venceram, elas vencem juntas. E aí você é obrigado a pagar o contrato inteiro. Tudo que você tinha ali de parcelas para serem pagas, as vencidas e as próximas ainda que nem venceram, você é obrigado a pagar todas para que se evite ali a busca e apreensão do seu veículo. Então a primeira etapa é a ação judicial, você é avisado ali pelo juiz, né? Então você é citado pelo juiz para fazer o pagamento, caso você não pague, o banco ele vai dar sequência nos procedimentos, que é a solicitação de bloqueio e depois a busca e apreensão desse veículo para que ele volte ali para o acervo do banco e depois faça o leilão e consiga recuperar os valores que eventualmente ele perdeu aqui naquela transação. Quando você tem algum tipo de bloqueio, você tem que tomar cuidado para saber qual é o bloqueio, transferência, licenciamento ou circulação, para saber se esse bloqueio permita que você transite com o veículo, porque pode ser que não. Então, na sua pergunta, posso utilizar o veículo até o banco vir buscá-lo? Depende. Depende do tipo de bloqueio, depende da situação do processo judicial, porque pode ser que já tenha uma busca, uma solicitação ali de penhora, uma solicitação de busca pelo oficial de justiça. Então o banco vai pedir isso, o oficial de justiça vai até a sua casa para requerer ali a vinda daquele veículo para o acervo do banco. Então verifica quais são os tipos de bloqueio que tem no seu veículo, qual é o bloqueio que tem, e a partir daí você vai saber se pode continuar utilizando ou não. Mas o mais apropriado para você é que converse com o seu advogado para que ele verifique, analise a situação do processo, vê se o banco tomou todas as precauções ou realizou todos os procedimentos necessários para dar início naquela ação judicial, porque pode ter algum erro aí e ele pode anular todo o processo, mas é importante que você consulte o advogado de sua preferência para que ele faça essa consulta e verifique a situação real desse processo. Então evite aí acreditar em algumas informações que você vê pela internet, porque nem todas estão atualizadas, porque cada caso é um caso. E
e pode ser que o seu processo ele não permita que você transite até que o banco venha buscá-lo, né? Até que o oficial de justiça chegue aí na sua casa para buscar o veículo. Muito obrigado aí, Lucas. Alexandre Moura. Fui multado por excesso de velocidade, mas na foto aparece dois carros lado a lado. Como saber qual deles o radar pegou? Funciona assim a fiscalização de velocidade. Hoje são utilizados dois tipos de equipamento: o equipamento fixo e o equipamento portátil, que é aquele que o policial aponta ali para o veículo para verificar a velocidade. Tanto faz um ou outro, existem alguns mecanismos nesses tipos de equipamento que evitam que dois veículos sejam flagrados na mesma situação, seja computada a velocidade para um e para outro, em dois veículos. Porque o veículo ele transita por uma determinada faixa e você pode observar aí na sua cidade ou no local que você transita, onde existe um radar, você vai perceber que tem algumas marcações no solo, que são sensores daquele equipamento. É lógico, depende do tipo de equipamento. Hoje já tem outros que eles utilizam uma outra tecnologia que não depende mais desses sensores. Mas esses radares, eles são projetados de uma certa forma que aquele veículo que passa por aquele sensor no solo, somente aquele veículo está sendo fiscalizado. Do lado, na outra faixa, tem um outro veículo sendo fiscalizado com outros sensores. Do seu lado direito, a mesma coisa. Então, vamos contabilizar que nessa via onde você está transitando, existam 3 faixas de rolamento. Cada veículo ele tem o seu próprio sensor e o radar ele vai fiscalizar aquele que está transitando justamente naquela faixa. Então, se o seu veículo está na faixa central e ele está em excesso de velocidade, é só o seu veículo que foi flagrado. Se eventualmente aparecem mais de um veículo ali na foto, é porque a foto ela está ampliada e dessa forma os outros veículos vão aparecer. Mas existe uma legislação que determina que não pode ter mais de um veículo na foto. E aí, dependendo das condições que você tem para aquele caso, você pode utilizar isso em sua defesa. Mas lembrando, nesse tipo de equipamento que flagra por sensores de solo, os sensores que estão posicionados em cada faixa, é muito difícil que você consiga vencer, porque ele foi projetado para fiscalizar cada uma das faixas de rolamento. Mesmo que tenha mais de um veículo na foto, veículo da direita ou da esquerda, não é aquele veículo que foi flagrado na fiscalização. No caso de um radar portátil, em que o agente ele aponta o equipamento ali para o veículo, quando ele faz isso, na hora que ele flagra esse veículo em excesso de velocidade, é gerada uma imagem e uma marcação, como se fosse ali um sinalzinho de X no veículo que está sendo fiscalizado. Então, mesmo que tenha mais de um veículo na foto, é importante que você visualize essa informação para ver se tem essa marcação no seu veículo. Então, imagine ali que você foi flagrado, mas do seu lado tem um caminhão, por exemplo. Essa imagem, ela tem no seu veículo uma marcação que é um X bem pequeno. Se tem isso, o equipamento estava apontado para o seu veículo e não para o caminhão que estava do seu lado. Verifique se tem essa informação aí na sua foto, na sua notificação, no seu auto de infração. Se tem essa imagem com 2 veículos e tem essa marcação aí no seu, vai ser difícil você também eliminar essa multa, porque foi o seu veículo justamente ali flagrado naquela ocasião. Se não tem isso, se é um equipamento que ao invés de utilizar os sensores de solo, ele vai fazer a fiscalização por meio de emissão de ondas sonoras, essa onda sonora ela atinge seu veículo, retorna para o equipamento, ele faz um cálculo ali da velocidade, dependendo das informações que constam no auto de infração ou na notificação, pode ser que aí sim, se aparecer mais de um veículo na foto, pode ser que você consiga justificar que não se sabe qual veículo que foi fiscalizado. Mas verifique também, nesse tipo de equipamento, equipamento fixo, se tem essa marcação no seu veículo para comprovar que é o seu que está sendo fiscalizado. Tente verificar isso, pega uma cópia do auto de infração, pega uma cópia da notificação, analisa essas informações para verificar se realmente tem mais de um veículo na foto, se pode contribuir para que você apresente a sua defesa e consiga vencer o seu recurso. Muito obrigado aí, Alexandre, pela sua pergunta. Renata Albuquerque. Indiquei minha irmã como condutora, mas ela não assinou o formulário. A transferência não foi concluída. Como solucionar isso? Se já passou o prazo para a indicação do réu infrator, você fez a indicação,
a sua irmã não assinou o formulário, então ele tem ali um erro. Esse pedido de transferência de pontuação não será aceita pelo órgão de trânsito, porque o formulário não foi corretamente preenchido. Se já transcorreu o prazo que você tinha de limite para fazer a indicação do condutor, a única alternativa que você tem é pedir a transferência pela via judicial. Só que aí tem um detalhe que a gente deve observar. Não é toda ação judicial de pedido de transferência de pontos que ela é efetiva. Precisa analisar qual é o entendimento do tribunal, do fórum, aí da sua região onde vai ser proposta essa ação judicial. Porque vamos imaginar um cenário que você está numa cidade aí do interior de algum estado, e nesse local o entendimento do juízo, do juiz, ele é de que precisa de determinada documentação, porque não existe uma padronização do tipo da ação judicial. O que nós fazemos no escritório hoje é o seguinte: eu pego um caso, por exemplo, de Goiânia, um exemplo aqui hipotético para vocês. O que eu faço antes de propor ação judicial? Eu analiso todas as ações judiciais que eu consegui, as mais recentes, que versam sobre o mesmo tema, transferência de pontuação depois do prazo. E verifico quais documentos que são anexados no processo. Então, eu avalizo vários processos, vários documentos, e vejo aqueles que tiveram uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Então, eu verifico ali todas as informações, se foi anexado ali um comprovante de estacionamento, um extrato bancário, um rastreamento de GPS do veículo, essas informações que, não em todos os casos, mas que podem estar à disposição das pessoas. Então, eu verifico o que é que aquele cliente tem de documentação e faço a pesquisa no fórum da cidade onde eu vou propor a ação. E eu dei como exemplo aqui Goiânia. Então, eu verifico lá no fórum de Goiânia, dentre ali várias ações que foram propostas por outros advogados, caso eu não tenha ação judicial naquela cidade, eu verifico de outros advogados, verifico as provas que eles anexaram do processo e quais ações tiveram sucesso e quais tiveram derrota. E a partir desse mapeamento, eu verifico com o cliente se ele consegue me fornecer determinados documentos. Pode ser que ele não consiga. E a partir dessa informação, eu vou entender a viabilidade dessa ação judicial proposta naquela cidade. Então, não é que acabou o prazo administrativo, eu vou para o judicial e vai dar certo. Não, tem que fazer certas análises para verificar se a ação judicial ela pode ser proposta, qual o formato dessa ação judicial, quais documentos são melhores para serem anexados nesse processo, para que a probabilidade de sucesso ela seja sempre maior do que de derrota. Então, consulte aí o seu advogado para que ele faça essa pesquisa, analise os documentos que você tem e possa encontrar o melhor caminho para que você consiga transferir essa pontuação para sua irmã, ao invés de deixar aí para você, né? E aí tem um questionamento aqui que eu faço para você antes de você analisar essa questão, que é o seguinte: quais consequências que essa multa vai trazer para a sua habilitação? Essa é uma pergunta que deve ser feita, porque imagine, por exemplo, que seja uma multa leve de 3 pontos, uma multa média de 4 pontos, e você não tem nenhum problema na sua habilitação. Nesse caso, não vale a pena propor uma ação judicial, porque ele tem todo um procedimento, todo um método de trabalho que talvez não surta o efeito desejado, porque se você não tem pontuação nenhuma na sua habilitação, você não vai ter nenhum tipo de problema com essa multa. Cenário diferente daquela pessoa que está com a habilitação suspensa, tem uma multa, não consegue fazer a transferência e agora a habilitação vai ser cassada. Porque você sabe que, acumulando uma quantidade de pontos, você pode ter a sua habilitação suspensa, tendo uma multa autossuspensiva, que é uma única multa que pode gerar suspensão da CNH, a sua CNH pode ser suspensa, e dentro desse período você não pode dirigir e não pode ter multas na sua habilitação. Caso tenha, a sua habilitação pode ser cassada por 2 anos. Nesse cenário, não tem nem discussão. Procure o profissional, verifique aí o que ele traz de informação e da viabilidade dessa ação judicial para que você tente ali fazer a transferência e evite que a sua habilitação seja cassada. A gente está trazendo um exemplo aqui de transferência porque foi o tema da sua pergunta, mas dentro de um problema como esse, de uma eventual cassação da CNH, nós podemos ter outras alternativas, como recorrer da multa, outras questões que podem ser exploradas para evitar o mal maior lá na frente, que é a cassação. Evitar que essa pontuação entre na sua habilitação. Então, existem ali algumas estratégias de defesa, algumas estratégias, alguns métodos de procedimentos que podem ser adotados e levar o seu caso para uma solução de maneira mais efetiva até do que uma ação judicial.
Isso quem vai fazer essa análise, quem vai fazer é o seu advogado, e ele vai conseguir construir um cenário e trazer para você uma proposta que seja mais sustentável, seja mais viável, que tenha uma probabilidade maior de sucesso do que de derrota. Então, passa as informações aí para o seu advogado, que ele vai conseguir fazer essa análise e trazer o melhor cenário aí para você. Muito obrigado, Renata. Paula Martins, recebi uma multa pelo aplicativo e apertei sem querer para reconhecer a infração. Ainda assim, posso apresentar o recurso? Depende. Quando nós temos a opção de verificar as infrações pelo aplicativo, tem duas possibilidades ali de você, em tese, reconhecer a infração. Uma delas não permite mais que você recorra. Então, uma opção é a seguinte: você aceitar a infração e ter um desconto de 40% na multa. Caso você tenha essa opção e caso você tenha feito o pagamento da multa, você não pode mais recorrer. Eu vou passar aqui algumas alternativas, e aí você vai entender em qual delas que você se encaixa. Primeira delas, repetindo, você faz a opção ali, você reconhece a multa, mas faz a opção de ter um desconto de 40% para o pagamento, e você faz esse pagamento. Aí nós temos uma outra discussão. Você pede o desconto de 40%, você reconhece, mas você não faz o pagamento. Aí a gente tem uma discussão. Porque se você não fez o pagamento, significa que, em tese, você não está reconhecendo a multa. E aí você pode fazer o recurso. É uma discussão que provavelmente não vai ser aceita ali pelo órgão autuador, ele não vai reconhecer o seu recurso, porque ele entende que a partir do momento que você fez a opção dos 40%, você está reconhecendo aquela multa, aquela infração de trânsito. Mesmo não pagando, ele talvez não aceite ali o seu recurso, por conta dessa condição. O outro cenário, que é um pouco melhor, é o seguinte: você faz a opção dos 20%, você pede para gerar o boleto de 20% de pagamento, você paga, mas essa condição permite que você recorra. Então você pode continuar se defendendo em qualquer fase do processo. Se você teve a multa hoje e apareceu já no seu aplicativo da carteira digital amanhã, depois da manhã, e você já quer pagar essa multa para liquidar o problema. Você faz a opção de 20%, faz o pagamento desses 20%, né, desse desconto, e pode continuar recorrendo normalmente. Você pode apresentar defesa prévia, recurso Jari, recurso CETRAN, normalmente sem qualquer problema. Se você gera o boleto ali de 20%, mas você não faz o pagamento, continua recorrendo normalmente, sem qualquer problema. Quando você fala aqui de ter aceitado a multa, tem que ser essa opção de 40%. Se for de 20%, recorre normalmente, pagando ou não. No 40%, aí a gente tem aquela discussão. Se já fez o pagamento da multa, não pode mais recorrer. Se não fez o pagamento, é uma outra discussão. Você vai recorrer, mas provavelmente o órgão de trânsito não vai aceitar, porque você fez a opção lá atrás de, entre aspas, não recorrer. Você pediu ali para gerar o boleto com 40% de desconto. Essa questão de fazer a opção de 40% de desconto é um problema, porque vai dar ensejo ali ao reconhecimento da infração. Se for de 20%, pode continuar recorrendo normalmente. Então verifica aí o seu cenário dentro dessas condições que eu coloquei aqui, qual que se encaixa melhor aí na sua situação, e veja se você pode continuar recorrendo ou não, porque sua pergunta foi justamente isso, né? Reconheci e ainda posso recorrer? Aí depende da sua situação, da sua condição, dentre esses dois fatores aqui que eu coloquei para você. Muito obrigado aí, Paula. Cláudio Roberto, minha CNH foi suspensa por pontos, mas eu dependo do carro para trabalhar. Existe alguma autorização para dirigir nesse período? Não existe. Quando você tem um processo de suspensão que ele foi instaurado e você tem ainda direito de defesa, você pode recorrer e continua dirigindo normalmente durante esse período. Imagina a seguinte situação: acumulei uma quantidade de pontos, recebi a cartinha do Detran, a notificação, dizendo que foi instaurado um processo. Posso dirigir normalmente, posso renovar a habilitação, posso ser abordado pela polícia, posso ter outras multas, nenhum problema estará vinculado na habilitação até que esse processo se encerre. E só recordando, você tem direito a 3 defesas: defesa prévia, recurso Jari ou recurso em primeira instância, recurso CETRAN ou recurso em segunda instância. Enquanto esse processo estiver em andamento, com fase de defesa apresentando, aguardando julgamento, qualquer cenário que seja, mas esse processo ainda não encerrou, vida normal na sua CNH.
Pode continuar dirigindo, pode ter multas, pode renovar, pode ser abordado pela polícia, pode fazer qualquer coisa com a sua habilitação, porque ela está válida para todos os fins. Aliás, caso você seja abordado pela polícia, o policial ele não vai nem conseguir enxergar esse processo tramitando. Ele só enxerga quando existe efetivamente o bloqueio. Só que a sua pergunta foi justamente isso. Minha CNH foi suspensa por pontos, então eu entendo que ela já está suspensa. Nessa condição, você não pode mais dirigir, sob pena de ser abordado, de ter uma multa e ter a habilitação cassada por 2 anos. O que eu sugiro para você? Precisa fazer uma análise nesse processo por completo, verificar se você se defendeu, se você não se defendeu, a contabilidade ali dos pontos, como que o Detran fez o cálculo, caso seja um processo de suspensão por acúmulo de pontos. Então precisa verificar se foi instaurado de maneira correta. Se foi por uma multa autossuspensiva, precisa verificar alguns prazos para ver se o Detran cumpriu esses prazos. Existe uma legislação que ela não é recente, ela é de 2021, mas que ela alterou todos os prazos referentes à instauração do processo, a aplicação de penalidade, tanto para processo de suspensão como de cassação. Então precisa verificar isso em detalhes para tentar entender se esse processo ele está válido sobre todas as formas. Caso se identifique que existe alguma falha nesse processo e a sua habilitação já está suspensa, nesse cenário, eu estou entendendo que o processo ele já encerrou, então esse processo de suspensão ele já caminhou, você apresentou defesa ou não, mas ele já está encerrado. Nesse cenário, não tem mais o que ser feito na via administrativa. Qualquer procedimento, qualquer caminho para discutir esse processo de suspensão é pela via judicial. E esse exemplo aqui serve também para um processo de cassação. Mesmo cenário, você apresentou ou não as defesas, já foi aplicada a penalidade, você está cumprindo a cassação da CNH. Nesse cenário, qualquer discussão somente pela via judicial. E para se verificar a viabilidade da demanda, tem que se analisar uma série de circunstâncias, uma série de prazos para se verificar se houve algum erro nesse processo de suspensão ou de cassação, para que justifique uma demanda judicial. Pode ser que caiba ali uma indicação de condutor. Imagina um cenário que você tem 40 pontos, né? Você não tem nenhuma infração gravíssima. Então, eu acredito que você saiba, mas só para deixar claro aqui, a suspensão da habilitação pode ocorrer com 40 pontos, com 30 e com 20, ou com 20. O meu limite, então, será de 39, de 29 ou 19. Se eu atingir 40, 30 ou 20, minha habilitação pode ser suspensa. Como que eu sei em qual desses critérios, desse pacote, eu me encaixo? O seu limite será de 39 pontos, se você não tiver nenhuma infração gravíssima. Com 40, o processo ele é instaurado. O seu limite será de 29 pontos, se você tiver até uma infração gravíssima, que são multas de 7 pontos. Com 30, o processo será instaurado. E o seu limite será de 19 pontos, se você tiver 2 ou mais infrações gravíssimas. Então, com 2 infrações já são 14, mais uma multa grave, por exemplo, já são 19, você já está ali próximo de ter habilitação suspensa. Com 20, o processo será instaurado. Esse cenário se aplica para qualquer pessoa, desde que não tenha na habilitação a inclusão de que exerce atividade remunerada. Se você não sabe o que é isso, eu já vou te explicar, mas antes, dá uma pausa no vídeo, pega a sua habilitação e verifica ali no campo de observações se tem a sigla EAR, exerce atividade remunerada. Se tem essa inscrição na sua habilitação, se você faz jus a isso, se você for motorista, por exemplo, de aplicativo, de táxi, de caminhão, de ônibus, de moto, mas você exerce atividade remunerada, você precisa da habilitação para o exercício dessa atividade, você deve ter a inclusão desse EAR na sua habilitação. Se tiver, a regra que eu coloquei aqui para você até agora, de 39, de 29 e 19, não se aplica, porque você tem uma outra regra diferente. Existe uma exceção para esse caso. Qual que é a regra? Quando você tem o EAR na habilitação, o seu limite é sempre de 39 pontos, independente das infrações e do grau, da gravidade dessas infrações que fazem parte aí dessa somatória de pontos. Você pode ter multa leve, multa média, multa grave, multa gravíssima, não importa. O seu limite será sempre de 39, com 40 o processo será instaurado. Agora vamos pegar aqui uma situação em que você tem, trazendo aí o exemplo agora, você tem 40 pontos e você, dentre desses 40 pontos, você consegue fazer a indicação de uma das multas para uma outra pessoa que estava dirigindo o seu veículo no dia dos fatos. Existem documentações que comprovem isso. Qual que é o caminho? Judicial.
para que você consiga fazer a transferência de pelo menos uma dessas multas, para que o seu limite saia lá de 40, 41, 42 e ele caia para, no máximo, 39. Ou seja, você não tem pontos suficientes para que essa suspensão se mantenha. Ela tem que ser anulada. Entra a judicial, pede a transferência e, ao mesmo tempo, você pede ali a suspensão dos efeitos desse processo. Se o juiz concordar, você deixa de ter habilitação suspensa naquele momento, vai se fazer a análise ali para ver se realmente tem condições ou tem direito de fazer essa transferência dos pontos, faz a transferência e aí você consegue diminuir a pontuação da sua habilitação e evitar que você termine de cumprir. Eu vou trazer até um exemplo aqui que eu sempre trago nos nossos episódios, quando a pergunta é essa, que eu tinha um caso, vou dar um nome aqui hipotético de Maria, ela teve habilitação suspensa por um determinado período, dentro desse período de penalidade, ela se indicou como condutora de uma infração de trânsito. Então, ela se esqueceu que naquela data da multa ela estava com a habilitação suspensa ainda. O que foi que aconteceu no caso dela? Ela pegou um período aí de penalidade, terminou esse período de penalidade, chegou a notificação daquele veículo. E ela tinha realmente dirigido esse veículo, mas depois desse período. Então, vamos imaginar hipoteticamente aí que terminou ontem o período de suspensão e hoje ela já estava dirigindo, porque já tinha desbloqueado a habilitação, estava tudo certinho, e apareceu uma multa nesse veículo. Até aí tranquilo, veículo de terceiro, de outra pessoa, não lembro agora se era do marido, não recordo agora, mas veículo de outra pessoa. O que ela fez? Quando recebeu a notificação, ela se indicou como condutora, mas a data da multa não era lá na frente, quando ela fez a indicação, a data da multa foi dentro do período que ela estava cumprindo a suspensão. O que aconteceu? A habilitação dela foi instaurado ali um processo para verificar a possibilidade de cassar a CNH por 2 anos. O que ela fez? Ela apresentou a primeira defesa desse processo de cassação, perdeu, e aí acendeu a luz amarela, ela ficou preocupada, ela nos procurou. O que nós fizemos? Nos defendemos ali naquele processo de cassação para manter a habilitação ativa, ela continuar dirigindo normalmente, só que em paralelo nós começamos os estudos desse caso. O que nós fazemos primeiro? Vamos lá na suspensão da CNH e obtemos ali vários documentos lá daquele processo, para verificar se tudo foi feito de maneira correta. Porque se há algo errado na suspensão e eu conseguir, na via judicial, porque os prazos já terminaram, os administrativos, se eu conseguir, na via judicial, cancelar o processo de suspensão, eu derrubo a cassação no efeito dominó. Porque se não era para ela estar suspensa, não é para ela estar cassada. É assim que a gente faz análise. Quando nós pegamos todas as documentações lá da suspensão, nós identificamos uma multa que não era do veículo dela. Apareceu na imagem um caminhão. Quando o sistema de leitura de placas de velocidade, do radar de velocidade, ele fez a leitura da placa do caminhão, ele se confundiu em uma das letras. Era uma letra D e ele confundiu com letra O. O que aconteceu? Todo o restante das letras e dos números eram idênticos ao veículo da Maria. Ao invés de mandar a multa para o caminhão, o órgão autuador encaminhou a multa para a Maria. No corre-corre do dia a dia e nosso, ela não viu isso, pagou a multa, nem viu que era um caminhão ali na foto e vida que segue. Foi instaurado o processo de suspensão, ela não se atentou a essa questão, foi instaurado o processo de cassação depois, pelos motivos que eu comentei agora, e quando nós identificamos isso, qual que foi o caminho que nós trilhamos? Antes de mais nada, analisar os processos similares que eventualmente tenham no fórum. Nós não descobrimos nenhum porque é um fato muito atípico, é difícil você pegar uma situação dessa. Nós entramos com a ação judicial, demonstrando que aquela imagem não era do veículo dela, lançamos ali dentro do processo o documento do veículo dela para demonstrar que realmente as placas eram muito similares e com essa multa, excluindo a pontuação dessa multa do caminhão da habilitação dela, o processo de suspensão ele não tinha mais pontos suficientes para se manter. E aí o juiz determinou o cancelamento do processo de suspensão e, em paralelo, o cancelamento do processo de cassação. E ela não deixou de dirigir em momento algum, porque nós estávamos nos defendendo lá no processo de cassação. E você já sabe que enquanto o processo está ativo e você está se defendendo, a habilitação é válida para todos os fins. E aí ela continuou dirigindo, o processo dela foi resolvido de maneira eficaz, porque nós conseguimos voltar à análise, analisamos todas as questões que faziam parte lá do processo de suspensão, no caso dela era essa multa, mas tem outras questões que a gente analisa também, mas isso era o mais viável ali, o mais nítido para se aplicar, e a gente conseguiu
no judicial reverter a situação. E ela conseguiu cancelar ali o processo de cassação. Dei aqui uma volta para explicar para você que, se você já está cumprindo a sua suspensão, o único cenário para você é uma eventual ação judicial. E para isso, precisa fazer uma análise de várias informações do processo, mas são várias mesmo. Tem vários documentos que devem ser obtidos para se analisar se existe alguma alternativa para se questionar isso no processo judicial. E lembrando que nem todo caso dá para fazer isso. Tem caso que o processo está perfeito. Todas as regras foram cumpridas, os prazos foram cumpridos, as multas são legítimas e não tem o que ser feito. Aí só cumprir a penalidade. E aí não basta ser motorista profissional para ter uma opção ali de não cumprir a suspensão. Você vai cumprir igual todo condutor ali, mesmo aquele que também não exerce atividade de maneira profissional. Você também vai ter que cumprir a sua penalidade. Muito obrigado aí pela sua pergunta, Cláudio. Agora, Fernando Lima. Chegou uma notificação de multa no meu endereço antigo. Eu só fiquei sabendo depois do prazo. Ainda consigo fazer a indicação do condutor e recorrer? Observação importante, minha CNH está suspensa. Olha que interessante aqui a situação do Fernando. Se o seu endereço está desatualizado, existe uma previsão legal lá no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro, que notificações encaminhadas para endereços desatualizados, essas notificações são válidas para todos os fins. Primeiro ponto. Fez a alteração do endereço do veículo e automaticamente fez a alteração aí no endereço da habilitação, você vai receber as notificações. Se você não altera, essas notificações são encaminhadas para endereços desatualizados, são válidas para todos os fins. Nesse exemplo aqui do Fernando, qual que é o problema? Ele perdeu o prazo para a indicação do condutor e possivelmente, dependendo do estágio que esteja o processo, perdeu o prazo também para fazer os recursos da multa. Imagina que seja uma multa, como eu dei o exemplo agora da Maria, que você observa na imagem do veículo, é um caminhão e o seu veículo é um carro, houve ali uma leitura equivocada da placa. Se já transcorreu os prazos para que você apresente os recursos dessa multa, já era, só numa eventual ação judicial. E o cenário aqui ele fica pior, porque hoje você está com a habilitação suspensa. E aí você vai ter o quê? Habilitação cassada. Porque quando você não faz a indicação do condutor, mesmo que você não esteja dirigindo, porque obviamente com a habilitação suspensa você não dirige, outra pessoa está dirigindo, quando você recepciona ali a notificação, você faz o quê? Faz a indicação do condutor para que você não receba aquela pontuação. Quando você não faz essa indicação, o órgão de trânsito ele entende que era você que está dirigindo. E ele vai transferir essa pontuação, aliás, ele vai incluir essa pontuação na sua habilitação, que é o proprietário do veículo. Se você está com a habilitação suspensa, sua habilitação será cassada. Qual o cenário aqui para você, Fernando, que eu sugiro aqui? Procure um profissional para que ele analise inicialmente a multa, essa que vai gerar o processo de cassação, e tente trabalhar em algo na multa antes que esse processo de cassação seja instaurado. Outro cenário. Analisa a suspensão, o profissional vai fazer isso, para verificar se tem algo naquele documento, naquele processo, que pode ser questionado onde? Lá no judicial. Por quê? Você já está cumprindo a penalidade de suspensão. Se você já está cumprindo, o processo de suspensão já foi encerrado. Nesse cenário, não tem mais o que ser feito na via administrativa. Qualquer questionamento é no judicial. Ah, mas aí você vai me falar que pode pedir a autotutela. O que significa isso? Mesmo depois do prazo, você faz um pedido lá no Detran dizendo que foi, vou trazer o mesmo exemplo aqui da Maria, que foi um caminhão, não foi um carro que foi multado, né? Não era o seu carro que estava ali naquela foto. E aí você pede uma autotutela para o órgão de trânsito, porque os atos do órgão de trânsito eles podem ser revistos a qualquer momento. Mas, e se o órgão de trânsito não aceitar e não fizer a autotutela? Processo judicial. O seu advogado ele vai analisar tudo isso. Ele sabe, se ele já atua na área, ele sabe normalmente qual é o órgão que aceita a autotutela, qual é o órgão que não aceita. A gente está com um caso agora no escritório, apareceu um caso recente agora, que nós apresentamos, por estratégia, nós apresentamos defesa prévia de uma multa, recurso Jari e recurso CETRAN. Apresentamos todas as defesas. Defesa prévia mandamos pelo correio, existe previsão legal para isso. Recurso Jari mandamos pelo correio, tudo com estratégia. Não foi apresentamos dessa forma porque só vamos apresentar pelo correio, só vamos apresentar de maneira digital. A gente trabalha o processo de maneira estratégica para entender qual é o melhor cenário ali, qual é o melhor caminho. Nesse caso, a gente apresentou defesa prévia e recurso Jari pelo correio
e o recurso CETRAN apresentamos de maneira digital. O que acontece num processo, isso em São Paulo, tá? Para que você entenda. No final do processo, quando o órgão de trânsito ele vai encaminhar esse processo para o CETRAN, porque o recurso ele não é apresentado diretamente no CETRAN, você apresenta no órgão autuador e ele encaminha para o CETRAN. Mesma forma é a Jari, você apresenta ali no órgão autuador e ele encaminha para a Jari. Quando ele vai fazer esse encaminhamento do processo para o CETRAN, ele anexa no final uma folha com todas as datas do processo. A data da infração, a data que foi expedida a notificação de autuação, a data limite para a defesa, a data que a defesa foi apresentada, se estava tempestivo ou não, dentro do prazo ou não, e assim sucessivamente, inclusive para o recurso Jari e para o recurso CETRAN. O que aconteceu nesse caso específico? Nós apresentamos a defesa prévia dentro do prazo legal que estava estabelecido na notificação. Imagine, por exemplo, que seja dia 10 de março. Nós entregamos no dia 9 ou no dia 10, porque entregando no correio, você pode apresentar no último dia, que é como se você estivesse presencial lá no órgão de trânsito. Então, a gente apresentou ali no dia 9 ou dia 10, mas vamos estabelecer que foi apresentado também no dia 10, último dia. Apresentamos o recurso no último dia, mas é lógico, se eu apresento no último dia, vai chegar no dia seguinte e o órgão de trânsito vai demorar ali 2, 3 dias para fazer o cadastro desse recurso. E aí o que acontece nessa folha, quando foi preenchida? Ao invés de ser preenchida com a data que eu coloquei lá no correio, que é a data do protocolo, ela foi preenchida com a data que o recurso foi cadastrado no sistema. E aí deu a entender que o recurso, que a defesa e que o recurso estavam fora do prazo. E foram assinalados aí na defesa, nessa folha, foi assinalado que a defesa prévia e que o recurso de Jari estavam fora do prazo. O que aconteceu? O CETRAN nem julgou. Ele não conheceu o recurso, ele recepciona, mas não julga, porque já teve erro lá atrás que invalidou o recurso CETRAN. Porque para que eu consiga recorrer ao CETRAN, eu tenho que encaminhar, eu tenho que apresentar o recurso Jari dentro do prazo. Como em tese eu apresentei fora do prazo, o CETRAN nem julgou o seu recurso que foi entregue dentro do prazo. Ele não julgou porque ele entende que o processo ele estava inválido e retornou esse processo para a origem, para onde? Para o órgão autuador. Conforme regimento interno do CETRAN, eu tenho um prazo de até 30 dias para pedir uma revisão. Não é um recurso isso, então eu nem menciono isso aqui nos nossos bate-papos, porque não é um recurso propriamente dito, ele é específico para determinados casos e não é todo pedido que você pode fazer de revisão. Esse é um caso que eu posso fazer. O que eu fiz? Pedi uma revisão, que nada mais é do que um pedido de autotutela. Para quem que eu estou fazendo? Para o órgão de trânsito. Qual que é o procedimento que ele vai adotar? Refazer a folha com as datas e encaminhar o processo novamente para o CETRAN, informando: CETRAN, errei aqui nas datas, te informei errado das datas em que foram protocolizados esses documentos, esses recursos, e por conta disso você não conheceu do último recurso, que é o recurso CETRAN. Então estou te encaminhando novamente com uma nova folha resumo, agora sim indicando para você que está tudo dentro do prazo e faça o recurso do CETRAN. É um pedido de revisão que eu faço previsto lá no regimento interno do CETRAN, CETRAN de São Paulo. Se você que está me assistindo é de outro local, e até por curiosidade, deixa aqui embaixo nos comentários para que eu saiba de onde você é, de qual cidade que você é, deixa aí cidade e estado para entender. Se você é de outro estado, verifique o regimento interno do CETRAN para saber se existe essa previsão legal. E aí sim, você faz o seu pedido. Pode ser 30 dias, pode ser 60, pode não ter esse pedido, e aí você vai verificar se existe essa possibilidade. Conjuntamente com o pedido de autotutela, porque na verdade, quando eu mando essa documentação para o DETRAN, para o órgão autuador que cometeu esse erro, eu estou informando ele: olha, você cometeu um erro, faça a revisão você e encaminhe para o CETRAN. E aí ele vai fazer toda a revisão, vai cancelar essa folha que ele encaminhou anteriormente, vai encaminhar uma nova, e aí ele pode ter uma outra opção. Ao invés de ele encaminhar ali esse pedido de revisão lá para o CETRAN, ele só encaminha o processo inteiro novamente com essa folha atualizada. E aí comunica o CETRAN que houve esse erro para que ele faça o julgamento ali do processo. Então veja que, embora seja um pedido de revisão que eu estou fazendo para o órgão autuador, eu citei aqui DETRAN, mas o correto é citar o órgão autuador. Quando eu faço esse pedido de revisão, quando eu encaminho esse pedido de revisão para o órgão, ele vai ter que encaminhar lá para o CETRAN,
Ao invés disso, o que ele vai ter que fazer primeiro? Reconhecer que ele errou, para que aí sim ele encaminhe lá para o CETRAN. Vamos imaginar um cenário aqui que ele não faça nada, que ele não faça autotutela, que ele não corrija a folha e que ele não encaminhe para o CETRAN. Aí eu tenho, a única alternativa é entrar judicialmente, solicitar ao juiz que reconheça que os recursos foram entregues dentro do prazo, retornar esse processo lá para o órgão autuador e determinar que ele faça autotutela e reencaminhe o processo ao CETRAN. Só que, obviamente, eu tenho que ter comprovante de tudo. Quando você encaminha uma correspondência para um órgão de trânsito ou para um órgão público qualquer e você faz esse encaminhamento pelos correios, qual que é a sua providência? E, no caso, a gente adota essa. Encaminha com aviso de recebimento por SEDEX. O que é o aviso de recebimento? É um cartãozinho que ele vai com algumas informações para o órgão de trânsito. Lá, alguém assina que recebeu e esse cartão retorna para você. Tem um código ali de rastreio, que você pode entender quais foram as datas que você postou. Então, você comprova a data de postagem, comprova que foi recebida e com a notificação você comprova ali qual era o limite que você tinha para se defender. Todos esses documentos foram encaminhados juntos no pedido de revisão, para que o órgão de trânsito ele reconheça ali a informação. Eu estou citando Detran aqui a todo momento porque esse caso é um caso verídico, ele é do Detran, daqui de São Paulo. Mas pode acontecer com qualquer órgão de trânsito, de qualquer situação. Houve um erro, você pode pedir a revisão. Essa questão judicial, né, você consegue indicar condutor, consegue recorrer, não mais porque os prazos já foram esgotados. E aí você vai ter que fazer qualquer questionamento aqui pela via judicial. Repassa essa informação toda para o seu advogado, todas as informações que você tem, os documentos, ele vai fazer uma análise circunstanciada do seu processo, com todos os detalhes, com todos os caminhos. Às vezes ele vai te pedir vários documentos e você vai até ficar incomodado com isso. Eu sempre falo para o meu cliente, olha, eu preciso fazer algumas perguntas para entender o processo. Às vezes o cliente ele entra em contato comigo e ele fala, doutor, estou com um processo de cassação, qual que é o valor? Calma, vamos analisar seu caso. Pode ser que esteja no estágio que não caiba mais qualquer procedimento administrativo, é só judicial. Então a gente tem que analisar, me traga essa informação, me traga essa. Realmente os nossos bate-papos aí com o cliente, eles estão extensos justamente para a gente entender a situação e conseguir analisar tudo que a gente precisa para tentar encontrar o melhor cenário. E isso o seu advogado vai fazer também. Leve toda a informação que você tem, ele vai te pedir outras, e aí ele vai te indicar qual o melhor caminho para tentar solucionar isso, justamente por conta dessa questão da sua CNH suspensa. Valeu, Fernando, obrigado aí pela pergunta. Marcos Antônio. Fiz o bafômetro, o resultado deu bem baixo. Ouvi dizer que até um determinado resultado não teria multa. Como saber qual é o valor correto do resultado do bafômetro para que seja constituído multa? Existe uma resolução, que é a 432 do Conselho Nacional de Trânsito, que ela estabelece os parâmetros para a fiscalização com o etilômetro, ou como todos falam, o bafômetro. Essa resolução ela determina qual é a margem de erro do equipamento, porque todo equipamento metrológico, aquele que mede alguma coisa, balança, bafômetro, equipamento de radar, ele tem ali uma margem de erro, ele tem que ter essa margem de erro. No caso do bafômetro, ele tem uma margem de erro de 0,04. Você fez o teste, você soprou o equipamento ali, soprou o etilômetro, no visor do aparelho o resultado foi 0,04, você vai embora, porque você não será multado. Está dentro da margem de erro do aparelho. 0,01, 0,2, 0,3 ou 0,4. A partir de 0,05, nós temos a multa. Como é que vai ser feita essa multa? Qual que é o resultado aferido? 0,05. Qual que é o limite de erro? 0,04. Qual que é o valor considerado para fins de autuação, para fins de multa? 0,01. Então, você foi multado por 0,01, por ter aí no seu sangue 0,01 miligramas de álcool por litro de sangue. 0,01, essa é a sua multa. E essa resolução 432, ela prevê todas essas condições. Quando você fala aqui que o seu resultado ele foi baixo, eu acredito que o resultado foi acima de 0,04. Ou seja, foi 0,05 e seguintes, mas tirando a margem de erro, no exemplo que eu dei aqui para você, o seu resultado final, o valor considerado para fins de multa, para fins da autuação,
foi de 0,01. Então veja que não é que você foi flagrado ali a 0,01, foi retirado a margem de erro e aí sim chegou nesse resultado. A partir, no visor do aparelho, a partir de 0,05, toda multa, toda autuação ela é possível, aliás, ela é obrigatória. Teve esse resultado, o policial ele vai fazer ali os procedimentos para elaborar o auto de infração e lá na frente isso vai gerar uma multa. Existe uma diferença do resultado, e aqui eu vou esticar um pouquinho mais, que você falou do resultado baixo, mas eu vou esticar um pouco na informação. De 0,05 no visor do aparelho até 0,33, nós só teremos uma infração administrativa. O que significa isso? Multa de R$ 2.934,47, que você pode pagar com 20% de desconto e recorrer, ou você pode pagar com 40% de desconto e você não pode recorrer. Só que nós temos uma outra penalidade adicional, suspensão da CNH por 12 meses. Então são duas penalidades, uma atrelada praticamente ao veículo, com a multa, e outra atrelada à sua habilitação. Dentro desse valor, 0,05 até 0,33, somente multa, somente suspensão. A partir de 0,34 no visor do aparelho, considerando 0,34 e seguintes, além da questão administrativa, multa e suspensão, nós podemos ter um desdobramento criminal previsto lá no artigo 306 do CTB. Você será conduzido ali para a delegacia e vai ter ali um desdobramento criminal previsto lá no artigo 306 do CTB. Essas condições é um pacote aqui mais completo de informação, mas na sua pergunta foi com relação ao valor baixo e foi o que eu mencionei aqui no início do nosso bate-papo. Espero que tenha ficado claro para você. Marcos, muito obrigado aí pela sua pergunta. Carol Mendes. Minha defesa prévia foi rejeitada porque faltou um documento. O caminho agora é refazer a defesa prévia? Como fazer isso? Não, Carol. A partir do momento que você apresenta a sua defesa e falta algum documento obrigatório, essa defesa ela não será nem lida. Antes de fazer o julgamento da defesa, do recurso Jari ou do recurso CETRAN, os julgadores, no caso da defesa prévia, uma única pessoa faz o julgamento. No caso do recurso Jari, uma pessoa analisa, que é o relator, propõe ali a proposta de deferimento ou indeferimento e os outros dois ou acompanham ou discordam. No caso do CETRAN, vou trazer o exemplo de São Paulo, são 55 conselheiros. Esse processo ele é distribuído para qualquer um deles aí é o presidente, então ele não julga processos, mas os outros 54 recebem o processo ali para fazer uma relatoria. Então ele analisa o processo, ou defere ou indefere, e essa opinião de deferimento ou não é colocada em votação no plenário. E aí ele se reúne uma vez por semana, os 54 votam, e aí se houver empate, o presidente ele assume ali o voto de Minerva. Então ele vai concordar ou discordar do deferimento ou do indeferimento. Então os julgamentos são feitos dessa forma. Quando você apresenta a sua defesa faltando documento, como é feito aí a análise da defesa ou dos recursos? Primeira coisa que o julgador ele vai analisar, da defesa prévia ou os relatores, eles vão analisar se você cumpriu com as obrigações previstas na legislação. A primeira delas, o quê? Se o seu recurso está assinado, defesa ou recurso está assinado. Feito isso, ele passa para outra parte. Essa pessoa, ela é competente para apresentar essa defesa? É ela que estava dirigindo? É ela que foi indicada como condutora? É ela que é a proprietária do veículo? Porque somente condutor ou proprietário podem apresentar a defesa. Esse condutor, se ele for pessoa diversa do proprietário, ele pode apresentar em algumas condições. Ele foi abordado dirigindo, ele foi indicado como condutor, ou ele está cadastrado na CNH do Brasil, no aplicativo, como o condutor, o principal condutor. Então ele é responsabilizado ali por todas as infrações. E aí, nesse caso, tanto ele como o proprietário, eles podem se defender. O julgador ele vai analisar isso. Imagine, por exemplo, que eu assuma esse caso seu, eu sou contratado para apresentar as defesas, e eu sou obrigado a colocar ali uma procuração. O que é isso? É um documento que você me dá poderes para que eu te represente no órgão autuador. Eu vou apresentar toda a documentação necessária, mais procuração e mais a cópia da minha OAB. Se eu deixo de apresentar a procuração, ou deixo de apresentar a minha OAB, ou deixo de apresentar os dois, eu não sou parte legítima para apresentar essa defesa.
e o recurso, a defesa, não será nem conhecida. O que significa isso? Nem será lida. Toda a argumentação que eu coloquei ali não será nem lida e será julgado o processo como não conhecido. Se faltou um documento, você deixou de anexar ali, por exemplo, a sua identidade, o seu documento ali de identidade, ou não tinha a sua habilitação ou o documento do veículo, aliás, um documento que seja necessário, porque o documento do veículo hoje não é necessário para ser apresentado no recurso de multa, mas você deixou de apresentar, por exemplo, um documento que te identifique. Como que o julgador ele vai analisar a sua assinatura do recurso e comparar com o documento para saber se é você mesmo que está apresentando a defesa? Não tem como saber o que vai acontecer. Ele não será conhecido, nem será lido. Você não apresentou para a gente qual documento que é, mas eu presumo que seja o documento de identificação. Ou, por exemplo, a cópia do auto de infração ou da notificação, que identifique que aquele recurso se trata justamente daquela infração de trânsito, daquele documento ali, daquele auto de infração. Se você deixou de anexar algum deles, não tem como você refazer esse procedimento. O que vai acontecer? Se foi a defesa prévia, você tem a possibilidade de apresentar o recurso para a Jari. Vai desconsiderar a defesa prévia, não será nem conhecida, e você apresenta o recurso Jari, normalmente recurso CETRAN depois, e tomando cuidado de não repetir o erro. Se eventualmente você cometeu esse erro no recurso Jari, ele não será conhecido e o processo se encerra, porque uma das obrigações, uma das características do recurso CETRAN, você só pode apresentar esse recurso se você apresentou o recurso anterior, recurso Jari, ele foi julgado indeferido. Caso contrário, você não consegue apresentar o recurso CETRAN. Se o seu recurso Jari não foi conhecido, você não pode apresentar o recurso CETRAN. Eu trouxe, inclusive, um exemplo aqui nas perguntas anteriores de um problema que nós estamos tendo de apresentação de defesa e não foi reconhecido alguns prazos ali pelo DETRAN. Ele julgou a defesa prévia, julgou o recurso Jari, só que na hora dele comunicar essa informação ao CETRAN, ele colocou datas erradas e disse que estava intempestivo a defesa do recurso. O recurso CETRAN nem foi julgado. E aí corre o risco agora, já fiz os procedimentos, a gente faz o pedido de revisão. Se você quiser saber o que é esse pedido de revisão, volta um pouquinho aqui nas perguntas para você entender do que se trata. Fizemos o pedido de revisão no órgão autuador e ele vai encaminhar para o DETRAN para que o processo, para que o recurso seja julgado, porque nós estamos totalmente dentro da legalidade nesse caso. Quem errou, no caso, foi o órgão autuador. Então, pedido de revisão que a gente vai fazer lá. No seu caso, não cabe isso agora, você pode apresentar o recurso Jari, pode apresentar o recurso CETRAN e, de novo, cuidado para não cometer o mesmo erro. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Denise Cristina, meu filho não tem CNH, pegou meu carro sem autorização e tomou várias multas. Algumas multas vieram para minha CNH. Mesmo não estando dirigindo, sou responsável pelos pontos? Funciona da seguinte forma. Seu filho, ele pegou o seu veículo sem a sua autorização, mas independente disso, você continua responsável por tudo o que acontece com esse veículo. Se cometeu infrações, você é responsável pelas multas. Se esse veículo se acidentou, você pode ter uma parcela de culpa nessa história. Lógico que vai ter que ser avaliada ali algumas condições, mas com relação aos pontos, a gente tem uma questão interessante aqui. Dependendo das multas, esses pontos podem ser de responsabilidade do condutor ou de responsabilidade do proprietário, nunca dos dois, ou é um ou é outro. Como seu filho ele não tem habilitação, algumas infrações que ele cometeu podem ser de responsabilidade do condutor, mas se ele não tem CNH, esses pontos se perdem, esses pontos eles não podem vir para a sua CNH. Só que algumas infrações são de responsabilidade do proprietário, algumas infrações que eu vou explicar aqui para vocês, mas com relação aos pontos, porque a multa sempre é de responsabilidade do proprietário. Mas com relação aos pontos, como é que funciona? Todas as multas que são elaboradas em que houve em decorrência da condução do veículo, por exemplo, não uso do cinto de segurança, excesso de velocidade, multa de rodízio para quem mora na capital, todas aquelas multas que você comete na condução, semáforo, celular, todas essas são de responsabilidade do condutor. E no caso aqui, nesse exemplo, também a multa de dirigir sem CNH. Toda essa pontuação, ela deve ser inserida na CNH do condutor. Quando ele não tem esse documento, quando ele não é habilitado, os pontos se perdem, não vão para ninguém. Já as multas de responsabilidade do proprietário são aquelas atreladas ao veículo. Licenciamento vencido, pneu
fora de condição, pneu liso, falta de equipamento obrigatório, está faltando ali um pneu de estepe, tem uma lâmpada queimada. Todas essas multas que estão atreladas ao veículo, a pontuação é de responsabilidade do proprietário e são intransferíveis. Não tem como transferir essa pontuação. E aí a sua pergunta é, mesmo não estando dirigindo, eu sou responsável pelos pontos? Sim, dessas multas que são de responsabilidade do proprietário. Aquelas que são de responsabilidade do condutor, não. Só que aqui eu vou fazer um adendo. Em alguns casos, principalmente no estado de São Paulo, o Detran, de maneira totalmente equivocada, ele insere a pontuação que é de responsabilidade do condutor, ele insere na habilitação do proprietário. Nós estamos com alguns processos de suspensão em que teve multa, pasmem, no processo de suspensão tem multa lá por dirigir sem CNH, só que o proprietário é habilitado. Quando aparece uma multa dessa dentro ali do processo de suspensão, da somatória dos pontos, a primeira coisa que eu faço é pedir alguns documentos para verificar quem é que estava dirigindo o veículo. E a partir daí verificar todas as multas que foram cometidas no mesmo dia, na mesma ocasião. E peço ali no processo, lógico, eu tenho que juntar alguns documentos no processo de suspensão para comprovar o que eu estou alegando, e peço que o processo de suspensão seja cancelado em decorrência disso, porque houve erro ali do Detran no momento da inserção da pontuação. Porque eu acredito que seja algum erro no sistema em que ele não identifica o condutor, não acha ali uma habilitação, mas acha a habilitação do proprietário. Ele localiza no sistema, tudo de maneira automatizada, ele localiza no sistema que existe uma habilitação, que é a do proprietário, e insere nessa habilitação. Então, você respondendo a sua pergunta de novo, né, diretamente agora, você é responsável apenas por aquela pontuação de multas atreladas ao veículo. Aquelas que estão atreladas ou que são de responsabilidade do condutor não podem ser inseridas na habilitação do proprietário. Muito obrigado aí, Denise, pela pergunta. Caminhando já para o final, pergunta do Roberto Silva. Fui parado pela PRF, Polícia Rodoviária Federal, com licenciamento vencido do veículo, mas paguei tudo na mesma hora e fui liberado. O policial disse que tinha que me multar mesmo pagando. Consigo resolver isso no recurso? Quando você está com o licenciamento do veículo vencido, o policiamento, no momento da fiscalização, naquelas ocasiões em que o veículo é abordado, ele dá a opção para o condutor ou o proprietário do veículo, caso ele esteja presente, de fazer o pagamento de todas as taxas que estão vinculadas ao veículo e que o licenciamento saia naquele momento. Hoje, como é tudo digital, é comum você fazer o licenciamento do veículo e 5, 10 minutos depois, o licenciamento, que a gente chama de licenciamento virar, já vira para o próximo ano. Você sabe que todo ano você tem que fazer o licenciamento do seu carro, de sua moto, do seu caminhão. Quando você não faz isso, você pode ter problema com a fiscalização. No caso aqui do Roberto, ele teve justamente isso. Ele foi abordado pela PRF, foi identificado que o documento estava vencido e pelas informações que ele nos trouxe, o policial deu a opção dele fazer o pagamento, entrar ali no banco, no aplicativo do banco no celular, fazer o pagamento da multa para evitar que o veículo seja removido ao pátio. Ao invés de remover ao pátio e o condutor proprietário ter que fazer todo o procedimento para depois retirá-lo, o policial ele costuma dar essa condição, lógico, dentro das possibilidades, se está no local que isso é possível, se tem condição ali de internet para fazer o pagamento, então ele dá essa opção de que aquele proprietário, aquele condutor, corrige o problema, espera ali uns minutos para que o documento seja validado, seja renovado e libera o veículo. Só que a multa será feita. Por quê? Porque a infração já aconteceu. Isso acontece também, por exemplo, no caso de abordar você e estar dirigindo sem utilizar o cinto de segurança. Qual que é a providência do policial? Gerar a multa e determinar para você colocar o cinto. Sem isso você não pode seguir viagem. Você está dirigindo sem habilitação. É feita a abordagem, quem está do seu lado tem habilitação, ele assume a condução do veículo e é gerada a multa. Por quê? Porque a infração já aconteceu. A mesma coisa aqui para você, Roberto. Independente de você ter conseguido fazer o licenciamento naquele momento da abordagem, ele te abordou, você fez o licenciamento, independente disso, a multa ela é gerada. Por quê? Porque a infração aconteceu. E isso você deve estar no estado em que não existe fiscalização por equipamento. Se você estiver em São Paulo, por exemplo, tanto na capital como nas rodovias ou em algumas cidades,
Existe hoje fiscalização que é feita pelo órgão de trânsito para verificar se você está com o licenciamento vencido, sem abordagem. Porque houve uma mudança na legislação em que todos os órgãos de trânsito podem elaborar qualquer tipo de multa. Antes tinha uma divisão. A prefeitura fiscalizava apenas infrações de circulação, parada e estacionamento. Fazer ali capital, por exemplo, era velocidade, rodízio, estacionamento irregular, parada irregular, alguma coisa nessa condição. Com essa mudança na legislação, todos os órgãos podem fazer qualquer multas. A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, tem feito fiscalização de licenciamento vencido sem abordagem, apenas por equipamento. Faz a leitura da placa, gera a multa e encaminha ali para o proprietário. Imagina o cenário que você utiliza o seu veículo todo dia, demora ali a notificação para chegar uns 15 dias e você todo dia está tomando uma multa nova de licenciamento vencido, porque todo dia você está colocando o carro em circulação. No seu exemplo aqui, você teve ainda a opção de fazer o pagamento, porque você foi abordado e teve informação naquele momento que seu licenciamento estava vencido. Quero crer que você não sabia disso, porque se soubesse, você teria feito o licenciamento antes para evitar esse problema aí com a PRF. Se você fez o pagamento do licenciamento naquele momento, não significa que a multa ela é ilegal e você vai conseguir recorrer e vencer por conta disso. Porque quando o julgador ele vai fazer a análise do processo, ele vai verificar a sua alegação, por exemplo, que o licenciamento estava feito ou que você licenciou ali no momento da fiscalização, ele vai verificar o momento em que foi feita a multa. Ele vai verificar se ele conseguir, se o sistema permitir o momento que o veículo foi licenciado. Isso é muito fácil quando a gente tem datas. O veículo ele é multado na data do dia 10 e o licenciamento sai no dia 11, ou seja, no dia 10 o licenciamento estava vencido, é mais fácil. Quando é feito no mesmo dia, o policial normalmente ele toma cautela de antes de oferecer essa opção para você de fazer o pagamento pelo aplicativo, ele já gera a multa. Porque se a multa foi gerada depois que o licenciamento está feito, aí, obviamente, a multa ela é equivocada. Mas normalmente ele faz antes, porque ele tem um horário e dentro do sistema se consegue verificar qual horário que você fez o pagamento daquele débito, daquelas multas e que horário que o licenciamento foi gerado. Inclusive, às vezes é comum, e talvez até seja esse caso aqui seu, que você fez o pagamento de todas as taxas, IPVA, multas, fez o pagamento de tudo, e o licenciamento, você achou que o licenciamento teria sido renovado, só que não foi. E você teve o desprazer de saber isso numa fiscalização. Acontece muito isso, porque às vezes tem uma multa pendente que você não enxergou no momento de fazer o pagamento, e ali você não fez. Se tem qualquer débito vinculado ao veículo, o licenciamento não é renovado. E talvez até isso tenha acontecido contigo. Tem muitos casos que chegam para o escritório nessa condição. Doutor, mas eu paguei tudo. Paguei a taxa de licenciamento, paguei o IPVA, paguei multa e o licenciamento não saiu, fui multado. E aí depois eu identifiquei que era uma multa de outro estado, que estava escondido ali, que eu não consegui localizar. E aí o licenciamento não foi renovado. Nessa condição a multa é válida, porque o momento que foi feito ali a fiscalização, o veículo não estava devidamente licenciado. Muito obrigado aí pela sua pergunta. E com essa a gente encerra o nosso episódio de hoje. Se você tem alguém aí passando por um problema similar ao que foi comentado aqui hoje, compartilhe o vídeo. Se você não é inscrito no canal e esse vídeo trouxe alguma informação que agregou ali para você, que você aumentou seu conhecimento em decorrência disso, considere se inscrever também. Se tiver dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários, teremos enorme prazer em responder. Aliás, a gente responde todas as dúvidas que são colocadas aqui no YouTube ou no Instagram, se você estiver assistindo pelo Instagram. A gente coloca aqui, pode colocar que a gente responde suas dúvidas e se for uma dúvida interessante, a gente acaba trazendo aqui também no episódio. Então, muito obrigado por estar conosco até esse momento e te espero no próximo vídeo. Um abraço!